Aleluia. Glórias ao seu nome, Jesus. Eu estou em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1 até o verso 9. Em nome de Jesus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse lhe falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento tu prometi dar aos vossos pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvires, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer andares. Ore comigo. Obrigado, ó Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo de Deus. Como é importante e como é bom, ó Pai, perceber o teu amor nessa manhã. Como é gostoso, ó Pai, cantar esses louvores, ó Pai, em resposta a tudo que o Senhor nos deu, a tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai querido. Obrigado, ó Pai amado, porque nós somos do Senhor e o Senhor é nosso, ó Pai querido. Obrigado porque os seus braços de amor, ó Pai, têm acolhido a cada um dos seus filhos, ó Pai. E nessa manhã todos estamos se sentindo abraçados por Ti, ó Pai amado. Obrigado, ó Pai querido, porque nós invocamos o Seu nome. E toda vez, ó Pai, que um filho invoca o nome do Pai, o Pai responde, Senhor querido. E nessa manhã, ó Pai amado, a gente crê na Sua resposta, a gente crê no Teu agir e no Teu querer. Então, Senhor, usa-me para falar, ó Pai amado, do Teu amor, Pai querido, para falar desse chamado tão especial que foi na vida, ó Senhor, do nosso irmão Josué. E que esse chamado, ó Pai amado, possa acontecer na minha vida e na vida dos seus filhos também, ó Pai querido. Obrigado, ó Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Amém. Os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor, mais uma vez muito feliz, né, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, e tudo que o Senhor faz é bom. E a gente tem certeza que hoje o Senhor vai continuar com a sua bondade infinita sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá, nós estamos trabalhando a série O Chamado. Então Deus tem colocado no nosso coração falar todo tipo de chamado dos homens da Bíblia, e também a gente consegue ver o nosso chamado quando a gente começa a falar desses homens e dessas mulheres. E para você que está nos acompanhando, está acompanhando toda a série desde o início, que mais ou menos há um mês e meio, 2 meses a gente começou a falar. Eu queria que você, na hora que você estiver assistindo aí, você colocasse aí qual o chamado que você até agora mais falou com você. Quem for assistir depois, que está aqui ao vivo, mas for assistir o culto
Após, eu queria que vocês participassem também. Chega lá, a hora que você for acessar e começar a assistir, você coloca o chamado que eu mais gostei até agora, de todos que foram feitos na igreja, foi tal. Então, que a gente, vamos ver aí, né, como que Deus tem se comunicado com cada um dos seus filhos e qual o chamado que mais falou com você, qual o chamado que você mais sentiu a presença de Deus e você falou, essa história parece com a minha história. Essa história Deus resolveu, então Ele vai resolver a minha também, porque é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, segundo Hebreus. Amém? Então vamos combinar isso daí. Eu também hoje à tarde vou estar acessando e vou estar colocando lá, né? Um chamado que eu mais gostei foi o chamado da Rainha Esther. Já falei qual que eu mais gostei. Então eu vou colocar lá, o que mais gostei foi esse. E faça isso também para que a gente compartilhe a palavra de Deus com mais pessoas e a gente vai estar ajudando a propagar mais a palavra de Deus quando a gente faz esses comentários embaixo de cada mensagem que a gente assiste. Amém? Hoje a gente vai estar então falando sobre o chamado de Josué. Então a situação aqui, irmãos, duas situações complicadas para o povo de Israel aqui. Então, a primeira situação é que eles estavam no deserto caminhando quanto tempo? 40 anos, isso mesmo, todo mundo acertou. 40 anos caminhando no deserto. E o deserto virou um cemitério, porque toda geração que saiu, pecou contra Deus e acabou ficando pelo deserto. A segunda situação que estava acontecendo aqui é que o grande líder, Moisés, morreu. Moisés, aquele que pediu o pão do céu e Deus deu, aquele que tocou na rocha, saiu água, aquele que falava face a face com Deus. Esse Moisés então já não está mais, o grande líder já não está mais com o povo. E eles estão nessa situação aqui. O maior líder morto, e eles estavam, então, nesse contexto. E pensando tudo isso, nessa hora, Deus, então, chama Josué de uma forma muito especial. E é interessante que Deus chama esse disponível. Versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, o auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepara para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha que interessante. Moisés era servo de Deus e Josué era servo de Moisés. É interessante o chamado, porque Deus chama os servos. Então, para mim e para você, a ordem de Deus é essa: servir e depois servir e depois servir. Deus está interessado em chamar servos, pessoas que estão dispostas a fazer o serviço, pessoas que estão preparadas para exercer esse serviço. É engraçado que lá em Deuteronômio, Deus já tinha dado uma pista sobre Josué. Moisés falando com o povo: por causa de vocês o Senhor irou contra mim, e por causa de vocês o Senhor irou contra mim e disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Então Deus já tinha falado: Moisés, você não vai entrar, mas o teu servo vai entrar. Você... E o povo nem sabia onde que era o túmulo de Moisés. Além do Deuteronômio, o pessoal fica... onde que ele foi enterrado, ninguém sabe. Então o povo estava nessa situação. E as duas leituras que eu fiz falam no nome do pai de Oséias. Num era pai de Oséias. Isaías, Oséias, o que é isso, né? Eles eram escravos no Egito, Num. E ele teve um filho e colocou o nome do filho de Oséias, que significa salvação.
Mais para frente, eles trocaram, Moisés troca o nome de Oséias por Josué. Então, por isso que Num colocou o nome de Oséias, lá, escravo no Egito. Quando ele nasceu, vamos colocar o nome desse filho de Oséias. E é engraçado porque o Antigo Testamento traz muita informação conforme o nome. O nome de Oséias significa salvação. Quando Moisés troca o nome de Josué, troca o nome de Oséias para Josué, Josué significa Deus é salvação. E interessante que até no nome a gente aprende. Irmãos, não existe salvação sem Deus. Só Deus tem a capacidade de salvar o pecador. Só Deus tem a capacidade de nos libertar da opressão que a gente está vivendo. Só Deus tem a capacidade de fazer coisas que o homem não consegue fazer. Não, Oséias é salvação, e eu acho interessante esse nome. A gente pode até falar um pouco sobre por que um homem escravo colocar o nome do filho dele de salvação é plano de Deus. E aí a mudança para falar que Deus é a salvação. E aí como que foi o chamado de Josué nessa hora, mas a gente tem que retroceder um pouquinho para a gente entender algumas coisas. Quando o povo de Deus chegou diante do Mar Vermelho, Josué estava lá. E eles estavam sem saída. Mas Deus abriu o mar e Josué e os israelitas passaram no meio do mar. Outra coisa que é interessante na vida de Josué, no Monte Sinai. Quando Deus chegou no Monte Sinai, diz que o monte brilhava e relâmpagos e muita coisa acontecendo perto do monte. E Moisés estava ali, vendo todos esses sinais. Outra situação, Moisés falava com Deus face a face na tenda do encontro. E Josué estava ali, próximo de Moisés e próximo de Deus, na tenda do encontro, vendo o quê? A presença de Deus. Quanto mais, irmãos, nós se aproximamos da presença de Deus, Deus vai tirando todas aquelas dúvidas que a gente tem. Deus vai mudando nossa mentalidade, porque a presença de Deus tem esse poder de tirar dúvidas e colocar uma certeza no seu coração. Eu estou com você. Olha o que eu estou fazendo com esse povo. E Josué estava acompanhando tudo isso daí. Até o fim que chegou uma época que ele fez parte dos espias. Foram 12 espias observar a terra. E Josué era um deles. Quantos espias chegaram desanimados? 10, isso mesmo, acertaram. E quantos, agora fica fácil, né? E quantos chegaram animados? 2, nossa. Josué era esse que chegou animado. Por quê? Porque aconteceu uma mudança de mentalidade. Os outros irmãos estavam com a mentalidade de escravos ainda. Eles estavam pensando igual um escravo. Nós vamos entrar naquela terra, lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo. Nós não vamos conseguir resistir àquele povo. Mas aconteceu uma metanoia na mente de Josué, que ele mudou a mente. E começou a pensar como um homem livre. Não, nós vamos entrar na terra. E a terra é boa. E o Senhor vai nos dar essa terra e a gente vai derrotar o povo daquela terra. Somente Josué e Caleb tiveram a mentalidade de estar livre. Eu não sou mais escravo, eu sou livre. Eu não vou voltar para o Egito. Eu sou livre. E também não vou ficar no deserto. Porque o deserto, irmãos, era comida de graça, era a nuvem que tampava o sol, era um fogo que acompanhava eles à noite. A roupa deles não acabava, a tenda deles não rasgavam. De vez em quando a minha esposa brinca comigo. Essa aí é do deserto, né? Não acaba, né? As roupas não acabam, né? Isso é bênção de Deus, tá, irmãos? Quem tem roupa aí do deserto é bênção de Deus. Deus continua aí preservando as roupas do Egito, né? E assim foi porque daí eles falaram, vamos ficar por aqui. As coisas estão acontecendo aqui. Deus está falando,
Mas Josué não. Ele queria liberdade. Ele queria trabalhar, ele ia conquistar. E Deus estava chamando ele para ser parceiro. Vem comigo, Josué. Você e eu vou fazer todo esse povo entrar nessa terra. E lá vocês vão ver o que é a minha bênção, mas vocês vão trabalhar naquela terra. Acabou o deserto, mas lá vai ter bênçãos maiores para vocês. E outra, irmãos, era uma promessa feita para Abraão. E agora eles estão ali diante para tomar posse dessa. E os 10 desanimados. Essa é a diferença do chamado que eu e você temos de Deus. Essa é a diferença dessa igreja que acredita na promessa de Deus. Essa é a diferença de quem tem a presença de Deus, de quem confia em Deus, de quem não confia. E a pergunta é o seguinte: você ainda confia nesse Deus? Você ainda acredita nesse Deus? É essa a diferença que Deus quer, que essa igreja seja diferente de quem não acredita nesse Deus e quem quer ainda ficar esperando coisas no mesmo lugar, da mesma forma, na mesma vida. Não. Levante. Levante, que daqui 3 dias a arca vai passar. E vocês vão atrás da arca. Olha que lindo. Não ia atrás de homem. Eles iam atrás da arca. E a arca significava a presença de Deus. Vão atrás de Deus, que vocês vão ser vitoriosos. Igreja, vamos continuar atrás desse Deus? Quer vitória para a sua vida? Deixa os homens de lado. Siga Deus. E mais ninguém. Porque os homens vão nos enganar. Eles vão nos trapacear. Mas Deus nunca vai falhar comigo e com você. Amém. Então Deus conversa com ele e chama ele. Por que Deus chama ele? Porque ele crê nas promessas. Deus só chama quem crê. Olha que lindo. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os seus pés, darei a vocês. Deus abençoa quem tem coragem de botar o pé em terra estranha. E esse texto a gente tem que tomar cuidado. Tá bom, irmãos? Então vou colocar meu pé aqui e vai ser meu. Não é isso que a Bíblia está falando, tudo bem? Olha o contexto, ok? Contexto de guerra, naquela época Deus tinha prometido. Se Deus prometer para você que vai ser teu, amém. Mas não vai aí, eu sou filho do rei, isso aqui é meu, dá licença. Não é isso que a palavra está falando. Todo mundo entende dessa forma? Deus quer nos dar prosperidade espiritual, amém, irmãos? Ele quer pessoas prósperas espiritualmente. Pode acontecer, pode acontecer. A gente quer milagre, como eu já preguei sobre isso. Queremos. Mas aqui, irmãos, é cumprimento de promessa. Se Deus falou que vai acontecer na sua vida, confie e espere que vai acontecer. Se Ele pedir para você ter essa atitude aqui, como Josué teve, vai e tenha essa atitude. Porque ele pensou, será difícil. Mas na jornada eu vou encontrar com Deus. Ou Deus vai encontrar comigo. Nessa jornada, Deus não te abandona. Deus não ia abandonar ele. E Deus tem um compromisso com a gente aqui nessa manhã. Deus quer firmar um compromisso comigo e com você. E vai falar no seu coração, eu não vou te abandonar. Basta você me seguir que eu não vou te abandonar. E é muito legal que Deus usa o pessoal que tem essa visão de coisas espirituais. Olha o verso 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra do Hititas até o Mar Grande no oeste. Irmãos, é o seguinte, quando a gente olha geograficamente para essa região, que a palavra de Deus falou que ia entregar para os israelitas, eles conquistaram mais ou menos, irmãos, 10% dessa região.
10% mais ou menos. Por que não conquistaram mais? Eles conquistaram muito, guerrearam bastante. Mas o que aconteceu, será? Já voltou o conformismo. Eles ficaram conformados com 10% da bênção. Vamos pensar na gente aqui? Será que de vez em quando a gente não está conformado? Nós temos uma igreja maravilhosa. Todo final de semana a gente tem um culto abençoado. Deus tem falado nesse púlpito aqui de maneira grandiosa. Você vem no jardim de oração, você entra naquela porta, o Espírito Santo já se comunica com você. É incrível o que Deus tem feito no meio dessa igreja. Muitos membros, muitos ministérios, é uma correria. Tá bom assim? %10%. Deus quer fazer mais, irmãos. Ele pode fazer mais. Mas eu e você temos que levantar, adorar a Deus e entender o que Ele quer fazer comigo e com você, o porquê que a gente está vivendo esse tempo tão abençoado. Porque na nossa vida, a gente sempre quer mais. Uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. Amém, que bom que a gente pensa assim. Espiritualmente falando, qual é o seu sonho para o seu ministério, para essa igreja? Nós temos sonhos, irmãos, para essa igreja. De ser uma igreja missional. E uma vez o presbítero Ian nos pregou sobre isso, que as paredes não iam comportar o tanto de gente que poderia vir se o povo se engajasse. Mas a gente precisa de todo mundo no mesmo sonho, no mesmo objetivo, para que Deus realize tão grande obra no nosso meio. É isso que a gente precisa, porque o povo se acomodou nas conquistas. E a gente tem que ter uma visão ampliada espiritualmente do que Deus quer entregar para essa igreja. Então, irmãos, ore nesse favor, para que Deus continue realizando grandes obras, mas que a gente cresça de maneira sábia, de acordo com a palavra de Deus. Porque a gente tem tudo. Porque o Deus que agiu no passado vai agir de novo. Olha o número 5, capítulo 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus não está desatualizado, irmãos. Eu já citei Hebreus, vou citar de novo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Ele tem algo para nós. Ele continua abençoando o seu povo. Ele continua nos chamando para essa responsabilidade. Versículos 6 e 7. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. O 9 agora. Não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar.
Eu acho interessante, Gerson, quando Deus repete 3 vezes a mesma coisa. Quando Deus repete assim, 3 vezes a mesma coisa, a mesma palavra, ou quando está conversando com alguém, estilo de Pedro, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, tem muito ensinamento. Quando Deus reforça a palavra dele. Quem são os fortes? Quem são os corajosos? Seja forte e corajoso. O forte é aquele que conhece a revelação de Deus. Ele tem coragem. Depois que Deus dá a revelação para ele, opa, foi Deus? Estou cheio de coragem para ir. E Deus vai me dar muita força. O forte conhece o Pai. Olha que lindo isso. Josué conhecia o Pai. Você conhece o seu Deus? Ele teve várias experiências com o Pai, Deus. Você tem experiências com o seu Deus? O que Deus já fez na sua vida? Você tem um testemunho para contar sobre o Deus que você crê? Você tem uma novidade sobre esse Deus? Você sabe diferenciar esse Deus dos outros deuses? O próprio Josué vai falar lá no outro capítulo, né? Os deuses que estão além do rio Eufrates. Mas eu não, eu vou continuar confiando em quem? No meu Deus. Os fortes não se ajoelham diante de bezerros de ouro. Os fortes entendem que não terás outros deuses diante de mim. Nem sobre o bezerro de ouro e nem para o ouro. Porque o dinheiro, quando a gente eleva o dinheiro, ele vira um Deus. Então os fortes, eles não se ajoelham diante do bezerro de ouro e não também para o ouro. Porque ele entende que a graça e a bondade e a prosperidade vai vir de quem? Do Deus que fez o céu e a terra, que dele é o ouro, dele é a prata. Esse é o forte que não se ajoelha diante de ídolos. Independente do ídolo que você tenha. Se você for forte, você não vai se ajoelhar diante dele, porque você tem um Deus. E só a Deus você vai prestar culto e adoração. Esse é o forte. O forte entende que não é sobre eles, mas é sobre Deus. Essa é a dificuldade. Não é sobre mim. É sobre o meu Deus. O forte vai falar assim, convém que ele cresça e eu diminua. Esse é o forte. O forte não quer confete, não quer adulo. O forte ele não quer elogios. O forte quer servir a Deus, independente do que está acontecendo. Sabe por quê? Porque ele já entendeu quem é Deus e quem ele é na ordem do dia. O forte, ele tem coragem de amar as pessoas e perdoar as pessoas. O forte sai para a rua para discipular. O forte oferece curso bíblico. O forte está preparado. O forte tem coragem de ir em qualquer local, porque Deus está com ele. Ele pode atravessar em qualquer rua, Lucas, porque Deus está com ele. Ele pode bater em qualquer casa, porque Deus está com ele. Esse é o forte. E aí eu fico pensando, como eu sou fraco, depois que eu estudei o que é ser forte. Como eu preciso melhorar. Como eu preciso ir para a academia espiritual. Para entender o chamado de Deus e saber que aí tem muita gente precisando desse amor, desse Deus. E eu que falo que sou forte, não estou fazendo nada.
O forte gosta da presença de Deus. O forte gosta de estar aqui em comunhão com os irmãos. O forte ama o culto. O forte ama a palavra de Deus. O forte ama a oração. O forte ama as disciplinas espirituais. Esse é o forte. Esse é o forte. E o forte tem, sabe mais o que, irmãos? Raiz. Pode vir o vento que for. A palavra fala de ventos de doutrina. Você vai ser como o cedro do Líbano. Já ouvimos mensagens sobre isso. Nada vai tirar a raiz do que você aprendeu e do que você foi ensinado, porque você é forte. Quantos aqui se acham fortes? Quantos aqui precisam se fortalecer? Todos nós, né? Todos nós precisamos se fortalecer pelo desafio que a gente tem como igreja. Deus te chama para ser forte, irmão. Porque Ele quer você na família de Deus. Ele quer você no corpo de Cristo. E a gente tem a família Barreirinha, que é um pedacinho da família de Cristo. Nós somos um pedacinho, né, Gerson, da família de Cristo. Porque a família de Cristo é enorme. O corpo de Cristo é muito grande, irmãos. Mas Ele quer que eu e você fazemos parte. Então Ele chama eu e você para ser forte e corajoso. Porque Ele vai estar comigo. Amém? E Deus continua falando aqui, irmãos. Versículo 7 e 8. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Legal esse negócio aqui. Bem político. Nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas dias e noite. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Bíblia. Depois que eu fizer o que a Bíblia pediu, eu serei bem sucedido. Amém? Ainda bem. Só depois que eu fizer o que a Bíblia. Então o segredo, que não é um segredo, que a gente fala que é segredo, mas não é segredo, é a palavra de Deus. Então que a gente já sabe disso? A gente já sabe disso, né, Rodolfo? Sabemos que o segredo é a palavra de Deus. Porque só através da palavra a gente vai conseguir entender algumas coisas. Sem a palavra a gente não vai ter esse entendimento. Só através da palavra, a palavra que me ensinou que eu sou filho de Deus e que eu fui comprado pelo precioso sangue que Jesus derramou na cruz e que Ele ressuscitou para que eu fosse justificado. É só a palavra de Deus que vai me ajudar a entender isso aqui, junto com o Espírito Santo, que também está na palavra de Deus. É só na palavra de Deus que a gente vai entender que essa igreja tem dons diferentes, pessoas diferentes, e aleluia por isso. Mas só na palavra de Deus que a gente vai entender que a gente tem o mesmo valor. Olha que lindo isso. Eu e você temos o mesmo valor perante Deus. É só a palavra que vai me ensinar isso. Porque daí eu sou igual, você é igualzinho ele. Mas você é igual. Se você não for menos ainda, que talvez você é mais pecador que ele. Só a palavra de Deus que fala isso para mim. Porque fora da palavra de Deus, não fala, não, você é especial, você é demais, você é tudo, você é isso, você é aquilo. E a palavra de Deus me coloca no meu lugar. Você é pobre, cego e nu. Mas você tem um Deus
que te pega pela mão e caminha junto com você. Atravessa o Mar Vermelho, te dá condição de ver no deserto. O Deus que fala com você face a face, o Deus que te visita lá na tua casa, o Deus que está aqui nessa manhã, o Deus que está ministrando no seu coração, o Deus que te ama, o Deus que quer aqui na casa dele, o Deus que te adotou, o Deus que nunca vai te abandonar, o Deus que sempre vai estar com você, o Deus que está escutando a sua oração, o Deus que está sondando o seu coração nessa hora, o Deus que sabe se você está aqui ou está em outro lugar, pensando em outras coisas, pensando em preocupações que você tem. Está na palavra. É esse Deus que estão falando. Então, irmão, pegue a sua Bíblia e leia a Bíblia. Pega a sua Bíblia e leia, que você encontrará Deus. E a nossa linguagem vai começar a ser uma linguagem diferente, que a gente vai falar com o coração cheio de Deus. E quem tem Deus, fala de maneira diferente. Pode ter certeza. E você vai ser um homem, uma mulher cheia de Deus, porque você está cheio da palavra de Deus. O 10 e o 11, para nós ir para o nosso encerramento. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorra o acampamento e ordene ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão. Nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra e o seu Deus lhe dá. Amém? Olha só o comecinho desse livro. Esse livro é maravilhoso. Prepare, irmãos. Prepare. Se prepare para a obra que Deus vai colocar para você fazer. Eu ainda não sei, Isaías, o que Deus quer que eu faça. Esteja preparado, que Ele vai te chamar. Se prepare. Se prepare que Ele vai te chamar. Porque todo mundo tem o seu Jordão. Todo mundo tem um momento que você fica sem saída. É o momento de exercitar a fé. Imagine só, irmãos, tem um rio na frente para mim tomar posse da terra. 10 caras foram lá, falaram que não vai dar certo. Apenas 2 falaram que vai dar certo. Daqui 3 dias, a gente vai fazer nossas trouxas, nossas coisas. Daqui 3 dias a gente vai passar. Eu fico imaginando esse tempo. A dúvida. Deus está trabalhando no tempo. Deus está providenciando para que você passe com segurança o seu Jordão. E lá do outro lado, você vai glorificar esse Deus que fez você passar o Jordão. Porque Deus está comigo, está com você. E Ele tem prazer em nos ajudar a atravessar os nossos Jordões, as nossas dificuldades. Deus quer que eu e você se levantamos, se colocamos em pé, para que Ele faça o resto. E aí a gente vê, né? Josué, ele viu o Jordão se abrir, ele viu os muros de Jericó cair, ele conquistou a terra de Canaã. E se nós também crermos da mesma forma, nós também vamos conquistar grandes coisas para a nossa vida, mas principalmente grandes coisas para o reino de Deus. E o que eu e você podemos conquistar para o reino de Deus são pessoas que ainda não conhecem essa palavra, que precisam conhecer. A gente precisa aumentar a nossa família. Então Deus quer te capacitar espiritualmente para que você se levante com muita coragem e apenas fale, porque
porque o Espírito Santo vai fazer o resto de convencer a pessoa e trazer ela para fazer parte do corpo de Cristo.